Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Carolina Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com seus amigos, deixar o seu like e o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que esse canal se torne cada vez mais relevante e possa alcançar o maior número de pessoas possível possam se interessar por esse tipo de conteúdo. Então, eu agradeço a todos pela compreensão e vamos ao vídeo de hoje. Bom, pessoal, hoje a gente vai então falar sobre os comentários finais, a respeito do livro As Virtudes Morais do filósofo Santo Tomás de Aquino, que a gente fez então vamos dizer assim, um comentário baseado em toda a moral que o livro fala. E hoje a gente vai então discorrer sobre a parte final que engloba então essa conclusão sobre essa importante obra, então, As Virtudes Morais, que elas são realmente um manual para uma vida cristã, para que a gente possa sermos pessoas melhores em nossas vidas. Né? Elas nos dão toda uma base para o aperfeiçoamento moral de cada um de nós. Então, é um livro que ele é, na verdade, um guia, né, para quem quer uma vida mais, assim, parecida com aquilo que Deus espera, porque a gente não pode agradar a nós mesmos para sermos pessoas melhores. Precisamos agradar a Deus. Precisamos ser parecidos com aquilo que Ele quer, porque nós não conseguimos nada segundo a nossa própria vontade. A nossa vontade não é nada se não for essa vontade submetida à vontade de Deus. Bom, então, baseado nisso que eu estou falando, vamos então concluir o livro. O que é a parte final do livro, então? Ele vai falar dois tópicos importantes nessa parte final. Ele vai falar o seguinte: se as virtudes que nós comentamos agora durante todo o livro, se elas são iguais entre elas. Por exemplo, uma pessoa que tem uma virtude cardial, uma virtude moral, uma virtude infusa, uma virtude adquirida, uma virtude, enfim, qualquer tipo teologal, intelectual, se elas são iguais entre si. Existe uma igualdade em termos de hierarquia ou em termos assim de ser algo que faça bem para a nossa vida, de ser algo que nos dê uma vida com sentido. Ele diz que não são iguais. Na verdade, existe sim uma hierarquia e nós já sabemos qual é. As virtudes cardeais são a porta para que as outras virtudes elas sejam presentes na vida das pessoas. Então, o indivíduo que abre a porta para as virtudes adquiridas, para as virtudes teologais, para as virtudes intelectuais, a saber, por exemplo, como virtude intelectual, a gente tem, por exemplo, nós temos como virtude intelectual que é aquilo que dá o conhecimento para o ser humano, né? Aprimorar então o seu conhecimento. Então a gente vai ter a fé, a gente vai ter a esperança, a gente vai ter a sabedoria, principalmente como virtude intelectual e daí também teologal, porque nos aproximam de Deus, basicamente, né? As virtudes teologais são aquelas que nos aproximam de Deus, como por exemplo a fé, a esperança. Então assim, não tem como elas serem iguais. Por quê? Porque a caridade, porque as virtudes cardeais, elas seriam a porta. Então, as outras, as teologais, as intelectuais, elas vêm depois. Então, elas são virtudes aprimoradas. Então, as teologais, as intelectuais, aquelas que nos aproximam de Deus, como, por exemplo, as teologais, como a fé, a esperança e a caridade, como eu falei, nos aproximam de Deus. Então, não tem como essas virtudes serem iguais, você colocar em pé de igualdade com as virtudes, por exemplo, morais ou com as virtudes cardeais. Obviamente, elas estão em um patamar superior. Então, nesse sentido, a caridade ela é superior e as virtudes teologais são superiores, né? Porque elas se importam, elas nos aproximam do fim último que é Deus. Deus é o objetivo de cada um de nós. Ele coloca aqui muito claramente que essa nossa vida ela tem que nos aperfeiçoar para chegarmos a Deus. Então, assim, como eu falei, essas virtudes elas não podem ser iguais, né? Por quê? Porque vai existir uma hierarquia. E aqui no caso de baixo para cima, subindo até a gente alcançar o grau máximo, né? Porque a gente falou até no vídeo passado, existem as virtudes que são consideradas perfeitas e imperfeitas.
Então, com certeza, aquelas que estão aqui na Terra, como por exemplo as morais, as cardeais, elas seriam mais imperfeitas. Elas nos dão a base para a perfeita, mas assim a gente precisa sempre se aperfeiçoar para que a gente possa se aproximar do divino, que é o nosso fim último. Então, assim, nesse sentido, as virtudes elas não podem realmente, de nenhuma maneira, serem consideradas iguais, embora seja um tema controverso, porque sempre vai ter aquele, né, aqui até no livro, que vai dizer o contrário, vai dizer que elas são iguais, vai dizer que o indivíduo que tem a caridade ele vai ter em pé de igualdade as outras virtudes e que tudo vai ser assim uma coisa só, né? Ela, vamos dizer assim, até quando a gente falou da questão de elas serem conexas no vídeo anterior, né? Se elas existem, vamos por assim, na mesma quantidade, se todas as virtudes estão presentes no indivíduo ou se só uma. Então é um tema controverso, mas assim, a princípio a gente pode considerar que existe sim uma virtude que seria considerada a melhor ou a maior, que é a caridade, que é aquela que nos aproxima de Deus. E existe isso, basicamente, essa desigualdade que a gente coloca aqui, segundo os atos, principalmente, né? E não segundo os atos. Então, assim, segundo essa questão desses princípios que regem a vida do indivíduo, essa indivisibilidade dos princípios, vão fazer com que exista mesmo essa questão de serem desiguais e que, segundo a espécie, a gente vai chegar, então, a um nível de intelectualidade e de sabedoria e de conhecimento de Deus, né, que vai, então, como eu falei, ser aprimorado. E isso tudo, como eu disse anteriormente, não dá para você igualar todos no mesmo patamar, colocar todos iguais. Não, porque isso, segundo os atos principalmente, segundo a espécie, a gente vai ver que a forma ela vai ter muitas vezes uma não vai ser igual, não dá para a gente colocar isso como sendo algo durante a vida do indivíduo e depois, principalmente, como sendo algo igual, como sendo algo da mesma maneira, vamos dizer assim. Isso não vai permanecer imutável, isso vai mudar conforme o indivíduo ele vai adquirindo novas virtudes, ele vai adquirindo novos atos, ele vai mudando, né? Ele não vai ficando igual. E aí depois também ele vai falar, para concluir aqui a obra, né, sobre a questão das virtudes cardeais, né? As virtudes cardeais, né, ele vai então falar que elas realmente não vão nos acompanhar, né? Vamos dizer assim, na pátria celeste, que é o nosso fim último, né? Como eu falei, se essas virtudes cardeais, que nós falamos que elas são a porta, se elas permanecem na pátria celeste. E ele fala que elas não permanecem, né? Na verdade, elas são virtudes terrenas, porque, igual a gente falou nos outros vídeos, elas são a porta para as outras virtudes. Então, as virtudes cardeais, que são a prudência, a temperança, a justiça, a fortaleza, elas são virtudes que elas são essenciais para que as outras virtudes elas sejam colocadas no indivíduo, elas sejam, vamos dizer assim, estejam presentes e elas causem um aprimoramento, elas melhorem o comportamento, a questão do caráter da pessoa, só que elas não vão ser as virtudes que vão acompanhar a vida futura, na pátria celeste. Por quê? Porque elas são virtudes terrenas, elas não são virtudes celestes, elas são virtudes da terra. E elas são importantes para o aprimoramento, para que as outras virtudes elas aconteçam e aprimorem a vida do indivíduo, o caráter do indivíduo, para que o indivíduo se torne uma pessoa melhor. Mas não quer dizer que elas vão acompanhar o indivíduo na vida na pátria celeste. Elas não vão fazer isso, porque elas pertencem principalmente à parte racional do indivíduo, conforme a gente já viu quais são: a prudência, a temperança, a justiça, a fortaleza, né? Então, elas estão ligadas à parte irascível, concupiscível, né? Elas estão ligadas às partes sensitivas, à parte irracional da alma, aquilo que diz respeito àquilo que está principalmente na parte terrena do indivíduo, na parte concupiscível, e isso não acompanha o indivíduo na pátria celeste. Na pátria celeste, o indivíduo ele vai ser uma pessoa isenta de todas as imperfeições que ele carregou na vida terrena, e tudo isso que torna o indivíduo, muitas vezes,
uma pessoa com a natureza humana presente, com aquilo que é decaído, com aquilo que é falho, com aquilo que o impede de chegar até Deus, isso fica por aqui mesmo, isso não vai acompanhar o indivíduo num outro plano, no plano celeste. Então, essas virtudes que são consideradas cardeais, na pátria celeste, a prudência, a caridade, a temperança, a justiça, a fortaleza, elas irão adquirir uma característica divina, elas vão se divinizar. É como se elas deixassem de ser, elas vão perder toda essa característica de virtude que elas tinham, assim, imperfeita, né? Conforme a gente falou até, que as virtudes elas podem ser perfeitas ou imperfeitas. Então elas vão adquirir, elas vão deixar, né, de ter, até por uma evolução desses atos humanos, né, que dão vazão para a sabedoria, que dão vazão para a fé, que dão vazão para tantas outras virtudes que são muito mais nobres e aprimoradas. Na Pátria Celeste, essas virtudes que são consideradas cardeais, elas também vão se divinizar, elas vão adquirir um caráter divino, e, obviamente, elas vão deixar de ter aquela natureza que elas tinham aqui na pátria terrena, onde elas eram falhas, onde falhas no sentido de que o indivíduo precisa se submeter à razão para que elas possam gerar algum tipo de fruto, porque a virtude é aquilo que faz o homem bom e torna boa a sua obra. Então, assim, aqui na pátria terrena, essas virtudes precisam se submeter à razão para que o indivíduo ele seja uma pessoa nobre, né? Que seja alguém com características nobres, com características parecidas com o divino. Agora, se ele fica basicamente cedendo aos seus apetites, às suas paixões, à sua concupiscência, à sua parte irascível, o indivíduo vai estar totalmente ele não vai ter nenhum aprimoramento moral dessas virtudes que possa fazer com que na pátria celeste elas possam permanecer iguais. Então isso não faz sentido. Na pátria celeste elas vão deixar de ter toda essa característica decaída que ela tinha aqui na vida terrena para adquirir um lado divino, né? Para que elas possam ser virtudes melhores, para que elas possam então trazer um caráter divino para a sua natureza, para a sua essência, que não é uma essência, como eu falei, uma essência boa, uma essência pecaminosa, é uma essência marcada pela natureza decaída, né? Então elas têm que mudar de característica, isso aí é óbvio. Então eles dizem assim, que elas não vão realmente permanecer na pátria celeste, mas elas vão ganhar então um viés, é como se elas fossem transformadas pela mente divina, pela característica divina, Deus divinizando então virtudes que não têm por si mesma nenhum lado divino, né? Eu falei, elas não têm esse lado divino, ao contrário das virtudes teologais, como a fé e a caridade, que, ainda que seja, por exemplo, a caridade, que lá no céu ela é a virtude mais perfeita, a virtude mais nobre, mais parecida com Deus, a fé, por exemplo, ela é uma virtude que ela é considerada inferior, que ela é um trampolim para a caridade. Mas assim, a fé, ela não seria a mesma coisa lá no céu. Talvez ela estaria numa condição inferior, então ela estaria numa condição inferior, então ela não estaria lá no céu, como a caridade, por exemplo, está, ela estaria abaixo. Então, nesse sentido, a gente pode considerar que só a caridade, que ela é a virtude teologal e a virtude que torna o homem parecido com Deus por excelência, poderia permanecer lá vamos dizer assim, com uma virtude master, né? Uma virtude principal, tendo as outras de uma escala inferior, obviamente, e que precisam, então, de ter uma infusão da graça, né? Porque a graça é o que torna a virtude uma coisa essencialmente boa, então elas precisam da graça divina para que essas virtudes possam serem melhores e, vamos dizer assim, permanecerem com algo bom e até permanecer depois desta vida, permanecer lá no céu com a caridade, como eu falei, como uma virtude que dá ao homem essa característica mais divina e que faz com que ele realmente seja alguém que possa viver a sua vida plena, porque a vida plena, segundo o que o próprio livro ensina, ela não se dá aqui, né? A vida plena ela se dará lá,
né, lá na pátria celeste, é que a gente vai desfrutar do bom e do melhor, vamos dizer assim, que essa vida nossa aqui, ela é imperfeita, né? Então até tem aquela música que diz, né, quando o perfeito, né, que fala que quando o perfeito vier o imperfeito, né, desaparecerá. Então, quando vier Deus, que é o perfeito, o imperfeito, que é a natureza humana, são os vícios, são os hábitos negativos, as coisas ruins, elas vão desaparecer. E só vai subsistir então aquilo que é eterno, aquilo que vem de Deus, né? Aquilo que realmente importa, e não a vida daqui da terra, que é a vida que não importa. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa abordagem que a gente fez sobre esse livro, As Virtudes Morais, do Santo Tomás de Aquino, né? Que vocês possam deixar o seu comentário, o seu like, e eu agradeço a todos pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.